Olá, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Pode Ver, podcast da Câmara Municipal de Cascavel, sempre falando de assuntos importantes para a comunidade, mostrando o dia a dia do Legislativo e apresentando um pouco mais as atividades dos vereadores, das comissões. Esse podcast é feito em parceria com a Fundetec e o Hub One. Nós estamos recebendo hoje o vereador Serginho Ribeiro, que é o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais. Serginho, seja bem-vindo. Muito obrigado, Regina, obrigado pelo carinho, Walter, a todos que nos assistem, né? E muito importante, primeiramente, parabenizar essa iniciativa, né, da área da comunicação da Câmara Municipal. É muito importante falar com a população, que por mais que a população acompanhe os mandatos, acompanhe pela TV Câmara e pelo YouTube, é importante a gente falar um pouquinho dos nossos projetos que nós realizamos, então, parabéns pela iniciativa. Obrigada, Serginho. Serginho, eu queria que você se apresentasse um pouco para o nosso público, né? Dissesse quem é você, o que você faz fora do trabalho de vereador. Dá uma apresentação. Legal, bom, meu nome é Serginho Ribeiro, estou no 3º mandato, muito feliz, né? Graças aí a todo um empenho, um trabalho de muitas pessoas, muitas mãos para poder chegar. Mas fora isso, eu sou músico, antes de ser vereador eu sou músico, né? Tenho uma banda de rock, onde sempre tive uma banda de rock. Trabalhei muito tempo na área da educação, em 3 escolas muito fortes aqui da cidade de Cascavel, o Dom Bosco, o Colégio Ideal e o Alfa também, quanto pré-vestibular. Além de várias demandas assim na cultura da cidade e a política pública voltada ao bem-estar animal, que até é o que a gente vai conversar bastante, né, nesse assunto. E esse é o Serginho Ribeiro, né, o cara que toca, faz música, canta, teve toda uma trajetória com Ecos da Tribo, foram 5 discos gravados, né, toda uma história voltada à música da cidade. E hoje, né, me tornei aí vereador, e hoje estou junto na mesa diretiva como vice-presidente, junto com o presidente Thiago, e é sempre maravilhoso poder ajudar a população na política pública que eles aguardam e merecem ser atendidos. Que legal. Sobre a comissão, né, eu acho que talvez muita gente não saiba, mas a Câmara tem várias comissões sobre vários assuntos, né, que as pessoas podem procurar e que também tem essa atribuição, essa responsabilidade de fazer a fiscalização daquele assunto, né, propor políticas públicas, cobrar algumas ações, né, e a Comissão de Defesa dos Animais, ela tem essa responsabilidade, né, então eu queria que você explicasse um pouco para nós o que a comissão faz, como é que as pessoas encontram vocês também. Perfeito. Hoje na comissão, inclusive, uma comissão nova, onde não existia na Câmara Municipal, foi criada, eu achei super importante e louvável criar essa comissão, porque ela dá maior notoriedade à causa animal, defesa do bem-estar animal. É uma situação que até para as pessoas conhecerem, não existia nada de direitos dos animais em leis. Existia, claro, existia mesmo que seja uma lei federal, uma lei estadual, mas não na linha municipal. Aí hoje eu estou presidente dessa comissão, tem lá o vereador Clévio Cibussi, que faz parte, é o secretário, e também o vereador Valdecir Alcântara. Então são 3 vereadores ali, os demais também que atuam em diversas áreas e também, não tenho dúvida, que acabam ajudando nos votos, né, para poder ajudar a causa animal. E a importância dessa comissão é não só requerimentos, indagações, como leis que possam ser aprovadas. Em 2017, quando eu me tornei vereador, o primeiro trabalho que eu fiz, né, mesmo não tendo já a comissão, foi solicitando um requerimento ao Executivo por que não estava sendo aplicado a lei do bem-estar animal, que já estava aprovada desde 2014. E aí foi o primeiro avanço. Na época, o ex-prefeito Paranhos nos atendeu, ONGs e protetores, clínicas veterinárias, tivemos o primeiro diálogo muito franco e aberto para poder conversar sobre política pública do bem-estar animal, onde começamos num trabalho, primeiramente num diálogo muito franco e aberto, porque tínhamos problemas de abandono, problemas de castração, problema de maus tratos dos animais e tantos outros problemas que a gente encontra até hoje, mas começamos uma política pública voltada em leis, que tem que colocar no papel e se transformar em leis. E nisso foi legal, porque nós começamos eu acho que o primeiro grande avanço da causa animal foi a castração. Aí veio o chamamento público e, na sequência, com o nosso pedido, veio o castramóvel. E aí começou a política pública, uma parceria com as clínicas parceiras, que isso também fomenta a economia da cidade, gera riquezas, porque querendo ou não, o dinheiro fica na cidade, não vai para fora, porque poderia ser contratado um serviço de fora, um castramóvel fora de Cascavel, que foi até colocado em reunião uma pauta. Nós achamos melhor não, vamos prestigiar. Quem já prestigia as ONGs e protetores já dão os descontos, que são as clínicas parceiras, e o dinheiro fica na cidade. Se é 500, 600, 800, 1 milhão, o dinheiro vai ficar aqui, movimentar o PIB da cidade de Cascavel. Então foi o primeiro avanço.
Na sequência, solicitei o SAMUCão, que também hoje é uma realidade, mesmo com todos os problemas que nós enfrentamos, porque a cidade é grande, mas daí veio também o SAMUCão. Daí foi muito importante também. Então, a importância da causa animal ela é muito ampla, né? Sim. E até hoje nós dialogamos bastante. Hoje faz parte da família os pets em casa. Sim. Né? Tem toda essa situação de curtir. Olha, hoje as pessoas até escolhem não ter filhos e ter pet. Né? Que é super importante também, os cuidados, cada caso um caso, mas hoje faz parte da família. Serginho, eu tenho uma curiosidade, eu queria saber assim, quais são as questões relacionadas ao direito dos animais que são mais comuns em Cascavel? Vocês recebem muitas denúncias de maus tratos, por exemplo? Muitas, assim, Walter, uma das situações, assim, Regina, que para a população entender o que acontece. Vamos lá por partes. Então, veja bem, começamos um avanço. Então, trouxe o SAMUCão, castramóvel, aí, da minha autoria também, o banco de ração, que foi aprovado, o fogo de artifício com menos estampidos, que não encontra só um problema de animais, mas o autista, o acamado, o idoso e tantos outros que também aprovamos. E a lei 7.268. Tanto que eu sei de cor, porque tanto que eu trabalhei, dei entrevista e falei dessa lei, né? Inclusive me indaguei muitas vezes porque não é aplicada. E às vezes não é que não é aplicada, o problema é a fiscalização. Qual que é o problema que nós temos? Então, hoje foi criado também o Departamento do Bem-Estar Animal, que existe o bem-estar animal hoje na cidade. Então, temos também um espaço adequado para isso, onde tem veterinários, tem uma equipe. O que hoje ainda nós nos encontramos que é um problema? Até aproveitar mais um gancho, tem atração animal. Proibição da atração animal, mais uma conquista. Animais de grande porte circulando na cidade, onde nós temos que resguardar. E aí até para as pessoas entenderem nessa situação, antes de, puxa, questionar, tá, então o cidadão, o senhorinho tem que carregar, não, nem ele tem que ser colocado dentro aplicado em assistência social, dentro de uma política pública, ser cuidado, mas o animal também, se ele não tem condição de cuidar, não pode sobrecarregar com peso e também se torna os maus tratos. Então conseguimos também um avanço, que inclusive Cascavel nem comporta mais um centro da cidade, na área urbana, uma questão da atração animal. Não tem como comportar a cidade, inclusive resguarda a vida do cidadão, resguarda a vida do animal e também das pessoas no trânsito. Né? Uma questão também lógica. Mas assim, qual que é o problema que nós enfrentamos todos os dias? É o abandono e os maus tratos. E toda hora tem. Por quê? Porque as pessoas levam para casa, ele é bonitinho, ele é filhotinho. Qual que é o problema? Ele leva para casa e depois ele, infelizmente, fala, cresceu, ele está fazendo bagunça, ele está comendo no sofá, ele tá, faz xixi, faz cocô. Normal. Vai fazer o quê? Então, daí a pessoa quer abandonar. E muitas vezes nem procura uma adoção responsável. Ele já quer, literalmente, fala, não quero mais, eu vou dar um jeito e acaba abandonando. Isso já é crime, já existe uma lei federal, uma lei municipal, uma lei estadual. É crime, o abandono é crime. Então, uma pessoa, a partir do momento que abandonou, foi pego, o problema é esse, é pegar em flagrante. É você conseguir. E outra situação dos maus tratos. A pessoa deixa sem água, sem comida, com uma corrente muito apertada, ou deixa num local sem todo esse cuidado necessário. E aí, por isso que eu acho que é muita responsabilidade, se você tem um pet, você tem que ter condições de cuidar, senão não tenha. Mas o que nós, muitas vezes, que as ONGs de protetores estão e ficam bastante chateadas e tentam, assim, com muita força, com muita garra, porque o que acontece, até te desmistificando uma situação que várias vezes eu comentei, as pessoas às vezes falam assim, Serginho, mas por que as ONGs estão fazendo? Elas estão trabalhando muito, elas são voluntárias, elas não são obrigadas a resgatar o animal, porque elas também não recebem nenhum aporte financeiro, nem federal, nem estadual, nem municipal. Elas são voluntárias, elas gostam dos animais e vão cuidando. Mas o que elas fazem para poder ajudar? Rifas, eventos, atividades, como nós fazemos o Rocão na Praça do Country, junto com a ONG Seu Amigo, para ajudar os animais, toda a renda revertida para a ONG, pagar as clínicas parceiras, que acabam ajudando. Então, o problema que nós encontramos ainda, infelizmente, é o abandono e os maus tratos. Entendo. E é bastante coisa, né? Vocês recebem bastante demanda nesse sentido. Muita. É porque, assim, o que acontece, Regina, o que nós vemos bastante? Isso é uma questão cultural. E ela está se moldando e está se mudando, graças ao bom Deus. Por quê? Porque daí são aplicadas essas leis. Muitas vezes as pessoas têm aquela situação, mas engraçado, a lei é muito mais forte, pesada para quem maltrata o animal do que uma pessoa. Não, a lei tem que ser cumprida da mesma equidade, da mesma forma. Mas veja bem, um animal ele não tem voz. Ele não tem como, entendeu? Ele não tem como se defender. Não tem como se defender. Então a defesa dele é choro, é latir. Ou muita gente fala assim, outra coisa que acontece em Cascavel, se a gente tem muito cachorro abandonado que ataca as pessoas. Aí até muitas vezes chegam para nós. Quem que pode vir buscar? O poder público? Claro, agora vamos lá e venhamos. Claro que é dever e obrigação do poder público, executivo, o nosso poder como fiscalização, cobrar providências para que se diminua o número de animais e a gente possa realmente, tirar esses animais da rua. E aí qual que é o problema que é avassalador? É o abandono. Daí as pessoas abandonam, não tem dono, ele está na rua.
Como o cachorro ele é literalmente territorial, ele cuida de onde ele está. E as pessoas dão o quê? Comida, dão água. Graças a Deus que dão comida e água, para pelo menos matar a sede e a fome. Sim. E cuidam dele em frente ao seu quintal, mas não abrigam ele dentro do quintal. E ele se torna o quê? Ele se torna parte daquele quarteirão, daquela rua. E ele está cuidando. Aí, infelizmente, passa alguém, passa um ciclista, passa um motociclista, claro que ele corre atrás. Vê como uma ameaça. Vê né? como uma ameaça, mas não é que. Daí, mas você imagina, daí a pessoa vai brigar com um animal que não tem. E eu agora tem outra situação também que é preocupante: animais de grande porte, que pessoas são donas, tem um animal, existe um tutor e ele deixa solto. Aí é um perigo, porque ele, como já aconteceu vários casos na cidade, de que atacaram, machucaram pessoas. Graças a Deus não aconteceu o pior, mas é claro, tem que ser responsabilidade. Se tem um dono, o dono é responsabilizado. Mas é uma mudança de cultura, né, Serginho? Acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, porque, como você mostrou nessa retrospectiva, é interessante a gente ver que foram várias conquistas nesses anos e que também envolve toda essa conscientização, essa mudança de cultura da população, né? Então, Perfeito. acho bem interessante que a gente possa mostrar isso para as pessoas, porque todo mundo é responsável por essa pauta também. Perfeito. Né? Então, mas é o que você falou, Regina, é muito bem pautado, né, Walter? A gente fala com as pessoas. A Câmara Municipal, inclusive, eu parabenizo desde o início, todos os vereadores, porque eu não votei sozinho, eu precisei dialogar com os demais pares e podemos votar. Então, toda a aprovação de cada projeto, até para as pessoas entenderem, passa pelas comissões. As comissões CCJs, Comissão de Previsão Orçamentária da Comissão de Finanças. Então, você precisa de ter um aporte financeiro, tudo que você vai fazer. Então, nós tivemos uma previsão orçamentária para colocar a política pública do bem-estar animal. Eu vejo que é necessário colocar um aporte financeiro muito maior. Fizemos um estudo com o nosso gabinete que é necessário colocar um valor, porque assim, veja bem, vamos colocar numa política pública uma previsão de Cascavel. Você fala que hoje uma previsão orçamentária de Cascavel é 2 bilhões e 300 milhões. Infelizmente não vai entrar esse dinheiro no caixa porque precisa, né, de impostos e tal. Hoje nós temos o IPVA que é importante para o Estado, portanto eu vejo com bons olhos, né? Hoje vai ser, acredito, o menor IPVA do Brasil, mas automaticamente deixa vai de reduzir também para Cascavel. Então Cascavel tem que fazer outras mudanças, alterações, né, gerenciar melhor o dinheiro, segurar, né, literalmente para poder colocar em prática as políticas públicas. É importante a saúde? Claro, e a saúde pública, a causa animal. É Sim. importante a educação, é importante a cultura, é importante o esporte e tantas outras políticas públicas, mas o bem-estar animal também. E veja bem, a partir do momento, se cada tutor castrar o seu animalzinho, cuidar dentro do quintal, é claro que vai diminuindo. E a nossa previsão, Walter e Regina, é assim, todos que nos assistem. Galera, nós fizemos um estudo, então, novamente voltando, previsão orçamentária, 2 bilhões, 300 milhões. Se nós pegarmos hoje na causa animal, no direito dos animais, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, que é o aporte financeiro para essa política pública, ela coloca um valor de, chegou a 800, 1 milhão. Não dá conta. Jamais. Então nós teríamos que aumentar hoje um aporte financeiro para você conseguir fazer uma política pública para andar Samucão, Castramóvel, Banco de Ração, campanhas publicitárias de conscientização, que são de suma importância, campanhas de publicidade, tolerância zero ao abandono e os maus tratos, denuncie 156 para funcionar tudo, tração animal, e você colocar o banco de ação funcionar e um mutirão de castração para diminuir o número de animais abandonados, principalmente de rua em Cascavel e famílias de baixa renda, que é o cadastro único, né, que atende a questão da causa animal hoje, teria que ter 5, 6 milhões, 8 milhões ano. Só que o que você poderia trabalhar? Se fosse 5, 6, 8, 15 milhões, você iria diminuindo. Você começaria com um aporte financeiro maior e vai diminuindo, porque você vai castrando e vai diminuindo. Até muitas vezes a pessoa, puxa, mas se a gente castrar todos os animais, daqui a pouco não tem. Cara, vai continuar tendo. A situação que hoje que as pessoas querem? Eles querem comprar um animal com pedigree. E aí, o animalzinho que está lá, aquele, né, cachorrinho, que é sem raça definida, que é o caramelo, caramelo. Né, por isso que eu falo que a adoção é responsável. O importante é as pessoas adotarem os cãezinhos, né, que sem raça definida, que são os vira-latas, os famosos vira-latas, né? Então, por quê? Porque ele leva amor e carinho e tem vários. Mas a pessoa, você pode ver, se hoje divulgar no Instagram, no Facebook, olha, tem um cachorro tal de pedigree, todo mundo quer. Mas coloca um caramelo, um guaicaca lá, mais ou menos, né? E aí eles vão falar, não, esse não, que eu quero um de pedigree. E o pedigree custa caro, porque a manutenção dele também para um veterinário, castração, medicação e cuidados, é muito maior. Como qualquer cachorro tem que ter. Então, como você falou, Regina, é uma cultura. Nós temos que colocar hoje uma responsabilidade de cada um. O tutor. Você tem um animal em casa, você adotou um cachorrinho, leva para casa, cuide, castre, dê o medicamento necessário
e adoção responsável. Tem que ser. Serginho, você falou aqui um pouco do orçamento, dessa restrição orçamentária, né, para essa área, a dificuldade que é para lidar com isso. Mas diante disso, eu queria que você fizesse uma avaliação de como é que estão atualmente, como é que estão hoje em 2025 o funcionamento desses programas municipais, Castramóvel, Samucão, todos esses que você citou. Como que você avalia? Tá. Veja bem, Walter, que esses dias até me posicionei na Câmara, o que acontece hoje, novamente voltando que é questão de gestão e questão de querer fazer. Vejo, né, já tivemos um diálogo muito aberto com o Executivo, com a Secretaria do Meio Ambiente, que hoje lá tem uma nova equipe, né, mudança de governo, tem mudanças também. Vamos lá, nós avançamos por quê? Nós colocamos a política pública do bem-estar animal. Eu hoje cobro, quanto parlamentar e quanto vereador, e da causa animal, quanto tantas outras, uma política pública efetiva. Quando você implanta uma política, você não pode mais retornar. Fala assim, agora eu quero acabar porque não tem mais dinheiro para isso. Calma aí, você tem que ter previsão orçamentária. Então, veja assim, hoje nós temos que ter, para funcionar melhor, essa estrutura maior. Por mais que nós falássemos, Serginho, se colocar 2 Samucões vão dar conta da cidade, não. Hoje, o que nós fizemos algumas indicações, através, inclusive, dos demais vereadores da comissão, foi que se você compre serviços, muitas vezes se falava, Serginho, se montar um hospital veterinário em Cascavel, vai sair mais barato você fazer uma parceria que já é feita nas castrações, hoje com as clínicas e com as universidades. Porque já tem o veterinário, já tem equipe e o valor sai menor. Senão você vai ter que contratar servidor, vai ter que contratar veterinário, estrutura, pagar todo aquele orçamento e não vai dar conta. Só vai aumentar. Então, assim, ainda precisa avançar. Nós temos hoje uma política pública que está andando. Mas nós temos um problema hoje que a população bastante, né, inclusive... com certeza assistindo o podcast vai falar, tá, mas o Samucão não funciona, mas o banco de ação não funciona. Então tem que existir uma previsão orçamentária e ela tem que ser constante, ela não pode parar. Se são famílias de baixa renda e ONGs e protetores terem que ser assistidas por esses programas, que sejam. Outra coisa que nós temos que avaliar rapidamente, que até esse podcast serve muito já para a gente avançar, inclusive, numa nova... normativa que vai ter que vir pela Câmara, a gente vai ter que aumentar, porque hoje o cadastro único, ela tem de cadastro único e uma previsão orçamentária pequena. Muitas pessoas não se adequam a essa realidade. Por isso que muitas vezes falam assim, mas eu não consigo atender pelo Samucão, que você não se enquadra. Porque eu não consigo te levar a ração porque você não se enquadra. Então temos que mudar. Se hoje tem lá meio salário mínimo, a gente teria que ter no mínimo um salário mínimo para mais, que seja R$2.000. Então essa pessoa que ganha os R$2.000 possa ser atendida pelo Samucão e também pelo banco de ração e pelo Castramóvel. Porque é difícil para ela manter um animal, né? Perfeito, é muito caro. Se nós hoje, mesmo que as clínicas veterinárias são parceiras, conseguem dar um desconto através de ONG, a gente sabe que o valor se torna alto, porque não é só castração, é medicação, é o cuidado pós-operatório. A ração é só nós vermos hoje os valores das ações. Eu vejo por mim, eu tenho 12 cachorros lá, tem 3 gatos, tem mais 3 aí que apareceram, e tenho que ajustar. Então, assim, e tantas outras pessoas que estão esses cuidados, então é muito pesado. E hoje nós temos ONGs em Cascavel que tem 40 animais, tem 80 animais, tem 20, tem 30, tem 100 animais. Inclusive, o Ministério Público esses dias autuou algumas pessoas que estavam em outras situações, né, relevantes da causa animal. E o que nós temos que fazer hoje, mais do que nunca? É tomar esses cuidados. Tem que ser levado muito a sério. Política pública, novamente eu digo, for implantada, cuida. Mas nós estamos dialogando muito bem com o Executivo para que a gente possa avançar. Mudando a normativa, mudando os decretos, aumentando o aporte financeiro, que as pessoas possam se adequar a essa realidade, mas ela tem que ser efetiva. Eu sou favorável, nós temos que ter um mutirão urgente de castração, porque a médio e longo prazo nós teremos um problema menor da causa animal na cidade. Primeira coisa, castração. Castrar. Você vai diminuir. Vamos pensar daqui, Cascavel, 10 anos. Com certeza não vai ter tanto cachorro no meio da rua como nós temos hoje, porque você vai diminuir a partir do momento que você vai castrar pelo menos os que estão na rua. E, Serginho, se as pessoas tiverem dúvidas, por exemplo, sobre se elas se encaixam nesses critérios ou não, se elas tiverem denúncias, quem que elas procuram? Hoje nós temos o órgão que é 156. Nós temos também os órgãos ali da própria Secretaria e Diretoria do Bem-Estar Animal, que tem os telefones, né, que depois a gente pode passar para as pessoas entrarem em contato, tanto com o nosso mandato também, né? Nosso Instagram, vereador Serginho Ribeiro, está lá à disposição para passar mais dúvidas, mas hoje, denúncia, 156. Para mais informações a respeito da adequação dele, tem que entrar no Departamento do Bem-Estar Animal do Samucão ou Castramóvel, ou mesmo se ele pode se adequar a ganhar a ração. Porque, como eu falei, hoje existem os critérios. Os critérios, a família de baixa renda, né, tem que se adequar, que tem um cadastro único.
que a pessoa fala assim, mas eu ganho pouco, mas eu não tenho cadastro único. Então é importante a informação, através da Secretaria do Meio Ambiente e o Departamento do Bem-Estar Animal, que tem todas essas informações. E no caso, se uma pessoa da comunidade, algum cidadão tiver alguma ideia de algum projeto, alguma coisa que possa ser apresentado na Câmara, pode procurar a comissão através do seu mandato. Claro, a gente fica à disposição, porque toda ideia salutar é importante. Eu acho que assim, novamente eu digo, foi um avanço, eu parabenizo ali o ex-prefeito Paranhos e automaticamente o Renato Silva, vejo que está colocando a política pública a andar, mas é claro que o nosso papel é fiscalizatório, então é claro que eu, como gosto da causa animal, vivo isso, não, né, a gente vê como um trabalho sério e eu vejo assim, esse cuidado é importante. Então, e novamente eu digo, é gestão plena e mais uma situação, é saúde pública. Sim. Porque se der um surto de raiva, der um surto de doença, afeta a população. Então isso que a população tem que entender. Quando o investimento, e outra coisa, as rubricas são paralelas. O dinheiro não vai sair da saúde, o dinheiro não vai sair da educação, o dinheiro é para castração, para aplicar na causa animal. Então o dinheiro tem que existir. Hoje existe uma política pública voltada a esse bem-estar animal. Outra coisa que é importante para a cidade, né? Nós temos que hoje fazer um diagnóstico. Em Cascavel também eu fiz através do mandato uma solicitação. As pessoas que trabalham, inclusive, com as endemias da dengue e tudo mais, que já faça uma pesquisa. Quando vai com a Dona Maria, o seu José, quantos cães o senhor tem? Já anota. E aí a gente vai ter um diagnóstico de quantos animais já existem dentro do quintal, para depois um diagnóstico para a gente saber quantos animais tem de rua. Mas hoje nós temos que saber quantas famílias tem, quantos cães tem em cada casa, para que nós possamos castrar e chipar, e um controle interno. Entendi. Obrigada, Serginho. A gente teria muito assunto para falar, né? O assunto é muito bom. Voltaremos a falar nesse assunto. Agradecemos a sua sugestão também da gente divulgar essas informações. Acho que é muito importante sim. A gente fazer isso. Mas queria agradecer muito a sua presença, agradecer o Walter e agradecer a Fundetec e a Hub One pela cessão do espaço para a gente. Sugerimos também que todo mundo acompanhe as nossas redes sociais, né? A Câmara de Cascavel no YouTube, o podcast fica lá. No Instagram também, no Facebook e no nosso site. Obrigada, Serginho. Eu que agradeço, Virginia. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Walter, a todos aqui pelo trabalho. Hub One, que é um super espaço também, que traz tecnologia e muito entretenimento, muita cultura para a cidade, né? Toda a equipe da Fundetec. E a vocês pela oportunidade de bater esse papo no Pode Ver. Então, para ver muita coisa boa, acompanhe, muita coisa irada. E só um recado para a galera, faça a sua parte também. Se vai adotar um cachorrinho, cuide dele. Como da parte da família, castre, adoção responsável. Isso que nós temos que trabalhar. O tutor tem que ser responsável pelos seus animais. Valeu, galera. Forte abraço, estamos à disposição. Obrigado pelo carinho e acompanhe o nosso mandato lá, Serginho Ribeiro. Obrigada, Serginho. Obrigado a vocês. Valeu.